Vamos começar a fazer o vestidinho da nossa boneca. Eu vou usar aqui o 40,92. Nós vamos começar fazendo 25 correntinhas. Eu já fiz as minhas aqui e nós vamos voltar com pontos baixos a partir da segunda corrente. Então, a gente pula a primeira, pega na segunda e nós vamos voltar fazendo pontos baixos em todas as correntinhas. Então, ao todo aqui, serão 24 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui então 24 pontos baixos. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Nós vamos fazer uma corrente, virar a nossa peça. Nós vamos começar fazendo logo aqui no primeiro ponto de base. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Ó, então, eu fiz um aumento, no próximo ponto baixo, no próximo um aumento, até chegar no final. Carreirinha finalizada, então, a nossa segunda carreira ficou assim, então, a nossa pala ficou redondinha, toda bonitinha assim. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, e a nossa próxima carreira, nós já vamos fazer aqui as cavas para entrar o bracinho. Então, eu vou fazer uma corrente, vou virar, vou pegar aqui, dessa vez eu não vou pegar nesse primeiro ponto, eu vou pegar no segundo ponto, tá? E a próxima vez que eu vier com a carreira, eu faço um ponto em cima dessa correntinha aqui. Então, essa correntinha vai equivaler ao primeiro ponto. Então, aqui a gente tem um ponto, 2 pontos, na verdade, né? E eu vou fazer aqui mais 4, porque é 4 com o primeiro que tá ali, fica 5, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. É a corrente mais 4 pontos baixos. Agora, aqui, nós vamos fazer 6 correntinhas para poder fazer a nossa cava. Então, nós fizemos aqui 5 pontos baixos e agora aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Nós vamos pular aqui na base 6 pontos e inserir a agulha no sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou inserir a agulha no sétimo ponto. Ó, e aí, a primeira cava vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos, já temos o primeiro aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora, aqui a gente faz novamente 6 correntes, 3, 4, 5, 6, pula 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, insere a agulha no sétimo ponto. E aqui agora a gente finaliza com pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4 e aqui no último ponto, 5 pontos baixos. Então, ficamos assim, com as nossas 2 cavas do braço. Ó, a gente dobra aqui, né? Essa aqui será a parte de trás e a parte da frente, ela fica assim, né? Com as 2 aberturas aqui na lateral. Vamos para a próxima carreira, que é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui uma corrente, vamos virar. Vou pegar aqui no segundo ponto, ó, eu não peguei no primeiro. E a gente vai continuar assim, sempre pegando no segundo ponto. Então, aqui a gente faz 5 pontos baixos. Vamos fazer 6 pontos nas correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui é só a gente continuar ponto sobre ponto. 10 pontos aqui, 6 nas correntes e 5 para finalizar a carreira. Ficamos aqui com 32 pontos baixos e a nossa pecinha tá ficando assim. Agora, eu vou descer algumas carreiras retas aqui para fazer o corpinho do nosso vestido. E eu já falo para vocês quantas carreiras eu vou fazer. Então, eu vou seguir fazendo carreiras com 32 pontos baixos. E aí, né, para que sirva direitinho na sua peça, é importante nesse momento aqui a gente parar e experimentar para ver se vai entrar certinho na nossa boneca. Ó, então, vamos experimentar. Ó, e aqui vai caber certinho, ó, tá vendo? Tá bem certinho na nossa bonequinha. Então, agora, a gente vai continuar. Eu já vou fazer as carreiras aqui,
para descer o corpinho e eu já falo para vocês quantas carreiras são necessárias. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas retas tá ficando assim o nosso vestidinho. E eu fiz aqui ao todo 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 32 pontos baixos. Agora aqui, eu vou colocar um verdinho na base da cintura, como se fosse uma faixinha. E esse verdinho aqui que eu tô utilizando é o 5743, então é um verdinho bem tonzinho pastel que vai dar super certo com esse rosinha aqui. Então aqui, ó, já vou fazer a troca direta no final da carreira. Então aqui, cheguei no final, vou puxar o verdinho, vou fazer uma corrente, vou virar a nossa peça e aí nós vamos crochetar aqui por cima, ó. Eu tô pegando sempre, não no primeiro ponto, eu tô pegando no segundo ponto. Então, eu vou pegar os por cima dos fiozinhos pra dar uma conduzida aqui. Troquei de cor e fiz uma carreira com o nosso verdinho. A segunda carreira aqui com o verdinho, eu resolvi fazer uma carreira de aumento. Então, nós vamos fazer uma corrente virar. Como é uma carreira de aumento, nós vamos começar aqui logo no primeiro ponto. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento. E assim, a gente repete 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até chegar lá no final da nossa carreira. Carreirinha finalizada, fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos por toda a volta. E ficamos aqui com 40 pontos baixos. Então, ao todo, o nosso vestidinho tá ficando assim. Agora, a gente vai trocar de cor de novo. Nós vamos voltar pro nosso cor-de-rosa. E aqui agora, a gente vai trocar por cor-de-rosa e a gente vai emendar pra gente começar a trabalhar a saia do nosso vestido. Ó, vou colocar aqui maior um pouquinho. E aqui eu já vou pegar a outra parte aqui do nosso vestido. Vou pular aqui 2 pontos e vou pegar no terceiro. Por que que eu tô fazendo isso? Pra meio que sobrepor uma parte verdinha na outra, tá vendo? E aí, depois a gente faz um pontinho aqui pra poder emendar. Aqui a gente vai fazer o acabamento e fazer o botão. E aqui, ó, a gente vai pegar nesse pontinho aqui, no segundo ponto, no terceiro ponto. Deixo 2 livres e pego no terceiro. Então, vou pegar aqui, vou fazer aqui agora um ponto baixo. Então, essa primeira carreira aqui em cor-de-rosa, nós vamos fazer de pontos baixos. O verdinho a gente já pode cortar fora. Deixa o fio um pouquinho mais longo pra gente dar uns pontinhos ali depois. Então, pulei 2 pontos, peguei no terceiro, deixei 2 pontinhos livres, fiz o primeiro ponto da carreira. Nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos e um aumento, porque aqui a gente já vai começar a nossa sainha. E aí, pra ela ficar bem rodadinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai seguir fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e o meu aqui deu 2 pontos baixos sozinhos. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vou tirar o marcador, porque agora a gente vai trabalhar em carreiras circulares. Vou fazer 2 correntes. Na base dessa mesma corrente, eu vou fazer o meu primeiro meio ponto alto, porque agora a gente vai trocar, nós vamos fazer meio ponto alto. E eu vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. E agora aqui, a gente vai descer algumas carreiras de meio ponto alto, sem aumentos, de ponto sobre ponto, tá? Então, eu já vou fazer algumas aqui, e aí eu falo pra vocês quantas carreiras foram necessárias. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas retas, e nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto sobre ponto, com meio ponto alto, com os nossos 50 pontos. Agora, a gente vai fazer a última carreirinha aqui, que é a carreirinha de acabamento. E aí, pra gente fazer esse acabamento aqui no final do vestidinho, nós vamos fazer uma corrente, um ponto baixíssimo. E repetir, uma corrente, um ponto baixíssimo. E de novo, uma corrente, um ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo isso
por toda a volta. Vai dar um acabamento bem bonitinho, vai ficar bem delicadinho e bem discreto. Então, eu vou repetir isso por toda a volta. Quando chegar aqui, a gente emenda e arremata com a agulha de tapeçaria e depois a gente vai aqui para a parte de cima. Finalizado aqui a nossa carreirinha de acabamento e o nosso vestidinho ficou assim, todo fofinho. Agora aqui, eu já fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto nessa partezinha de trás. Eu emendei o fio aqui, fui e voltei com uma carreira de ponto sobre pontos. Ó, então aqui eu fiz 2 carreiras. Vou fazer aqui uma carreirinha de ponto sobre ponto também. E aí, eu vou voltar fazendo as casinhas dos botões. Então, eu vou começar aqui na parte de cima. Vou prender o fio. E vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos até chegar lá na base. Finalizei aqui a carreirinha, agora a gente vai fazer uma corrente, virar e voltar para fazer os botões. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo aqui na base e nós vamos fazer, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos, aqui nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, que vai ser a casinha do nosso botão. Vamos pular 3 pontos e eu vou pegar no 4º ponto, ó, então vai ficar o espaço de 3 correntinhas e 3 pontos de base. Aí, isso vai depender também do tamanho do seu botão. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 pontos. Então, aqui, eu já fiz 1, 2 e mais um aqui, que é o nosso 3º ponto. Então, fizemos 3 pontos e agora eu faço 3 correntes de novo. Vou pular 1, 2, 3 e vou pegar aqui no último ponto. E vou fazer mais um pontinho escondidinho aqui pra finalizar a carreira, ó. Então, eu fiquei com uma casinha aqui e uma outra casinha aqui, ó. E aí, elas ficaram assim. E são essas casinhas que vão ser presas aqui, né? Vão servir pra passar os botões, que a gente vai pregar os botões nessa parte de cá. Aqui agora, nesse espacinho verdinho que a gente deixou aqui, um pedacinho do fio verde, e é ele que a gente vai usar pra finalizar essa partezinha aqui. Então, aqui, nós vamos sobrepor essa partezinha verde aqui em cima da partezinha verde, ó, tá vendo? Esses 2 pontinhos que nós deixamos aqui, nós vamos sobrepor aqui e nós vamos dar uns pontinhos. Ó, então, eu vou sair com a minha agulha aqui pra ficar mais fácil da gente ver. Ó, e aqui a gente sobrepõe, segura, e aqui a gente dá alguns pontinhos, uma costurinha mesmo, só pra manter esses pontinhos aqui unidos, só pra terminar, pra dar aquele acabamento. Ó, e aí ele já fica bem preso, sobreposto e super bonitinho. Agora, é só a gente arrematar esse fiozinho aqui e esse outro aqui que eu nem cortei ainda, vou cortar ele agora. E aí, nós vamos pregar os botões. Então, aqui agora é só colocar os botõezinhos aqui, tomando cuidado para eles ficarem certinhos. Ó, então, já antes de pregar os botões, eu já vou fazer aqui a manguinha. Vou pegar o mesmo fio, vou prender desse lado de cá, eu vou prender aqui, ó, nesse pontinho aqui da parte de trás. Vou puxar o fio e vou fazer no próximo ponto um ponto alto. Aqui a gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto só para ela ficar tampando o ombrinho da nossa boneca. Ó, então aqui eu fiz 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8 pontos altos. E aqui, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pegar aqui as 2 alcinhas, ó, e vou fazer um ponto baixo. Aí, agora aqui é só a gente arrematar e cortar o fio, ó, tá vendo? Aí ele fica com esse aspecto de manguinha, fica bem mais bonitinho. Vou cortar o fio, vou deixar o fio solto aqui também, pra depois arrematar. Vou dar só aquele nozinho. E do outro lado,
Para os pontos ficarem do lado direito, a gente começa na parte da frente. Ó, então aqui bem facinho também, eu tô pegando aqui um pedacinho de fio, então com qualquer pedacinho aí dá pra fazer. Ó, e aqui eu vou pegar na parte da frente. Vou prender aqui, ó, nesse pontinho. Vou fazer um ponto baixo, ó, prendi aqui. E aí, eu já conduzo esse fio aqui que ficou solto pra poder já prender. Ó, no próximo ponto eu já faço um ponto alto. Ó, e ao todo são 8 pontos. E aqui eu vou ter que arrematar com outro fio. Ó, então aqui eu vou puxar e aí eu vou arrematar aqui com outro fio, fazer um ponto baixo falso aqui, porque eu peguei uma tirinha de fio muito pequenininha e não deu. Então eu vou ter que consertar aqui. Mas aqui a gente faria um ponto baixo e finalizaria a nossa carreira, ó. E aí já fica um vestidinho todo bonitinho de manguinha. Olha que coisinha mais linda. Ai, gente, é muito fofo. Então, eu vou fazer tudo, eu vou arrematar todos esses fios, vou costurar aqui os botões e já volto pra gente poder finalizar. Finalizado, já coloquei os botõezinhos aqui, todo bonitinho. E arrematei também aqui as manguinhas e o nosso vestidinho ficou assim, todo fofinho. Tô aqui com o chapeuzinho pronto, porque é uma peça muito simples de fazer. E eu vou deixar a receitinha aqui do lado e vou explicar pra vocês como que eu fiz. Eu comecei aqui com um anel mágico, fiz algumas carreiras de aumentos. Os aumentos aqui foram múltiplos de 6. Aqui eu fiz algumas carreiras retas e na aba foi feito ponto alto, tá vendo? Então, nem peguei na alcinha de trás, eu já peguei na alça normalmente, fiz uma carreira aqui com aumentos de pontos altos e fiz uma outra carreira de aumentos em ponto alto aqui pra finalizar a aba. Então, a aba aqui é feita com 2 carreiras de pontos altos e aqui uma carreirinha de acabamento com um ponto baixo, um ponto baixíssimo, aliás, e uma corrente por toda a volta. Esse detalhezinho aqui, eu fiz correntinhas apenas, eu fiz correntinhas suficientes para dar a volta no chapéu e fazer um lacinho, ó. Então, eu amarrei aqui, e aqui, para ele não ficar saindo do lugar, eu dei uns pinguinhos de cola, ó, tá vendo que tem lugares aqui que tá preso? Então, eu organizei para ficar retinho aqui a nossa correntinha, e dei alguns pinguinhos de cola para não ficar saindo do lugar. E eu fiz isso na volta toda e do lado de cá eu fiz um lacinho e deixei ele solto aqui, tá? Então, ficou assim bem bonitinho. Então, uma peça super facinha e rápida de fazer. A receitinha ficou aqui do lado, então é só executar pra gente poder finalizar a nossa boneca Betina. Agora, tudo pronto, vesti a nossa boneca, já coloquei o vestidinho, ficou assim a parte de trás com os botões. E agora é só a gente colocar o chapéuzinho, esse lacinho aqui, ele vai pra parte de trás da cabeça da nossa bonequinha. E eu gosto de colocar ele meio de ladinho, assim, ó, pra dar um charminho. E a nossa Betina, com o lookinho completo, ficou assim, uma bonequinha super fofinha, super lindinha, que com certeza vai conquistar os seus clientes ou a pessoinha que for recebê-la. Chegamos ao final de mais um trabalhinho. Eu espero muito que você tenha gostado de executar a sua Betina. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça. E quando você for postar a sua foto, me marca lá no Instagram, porque eu vou amar ver o seu trabalho. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, crocheteiras e crocheteiros também!